no seu cabelo, pastor. Vai ter que passar água. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Pai, ó Deus, Senhor de graça, Senhor de eterno poder, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder adorar ao Senhor, poder viver na Tua presença, estar na Tua presença, estar com os irmãos, ó Deus, abrir a Tua palavra, compreender a Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque é o Senhor quem faz isso, é o Senhor quem toca,
É o Senhor quem inspira, nos fortalece. É no Senhor que está a nossa força, é no Senhor que está a nossa fé, é no Senhor que está a nossa segurança, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, o Teu Espírito, Senhor, venha nos iluminar, nos inspirar a viver a Tua vontade, proclamar a Tua vontade. Que o Teu Espírito, ó Deus, trate o nosso coração, que o Teu Espírito nos quebrante neste momento. Teu Espírito passeie, ó Deus, em cada coração, dando a direção, dando a palavra. Ó Pai, vem conduzir cada momento deste culto, cada momento desta adoração, conforme a Tua vontade, Pai, e para a Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Quero saudar a igreja na graça, na paz de Cristo Jesus, amém? Que estamos para adorar ao Senhor, aqui viemos te adorar, e nós só podemos dizer, declarar isto, por causa da presença poderosa de Deus, que nos chama, nos atrai, e nos dá a condição de ser povo de Deus e viver como povo de Deus. Abre a tua Bíblia comigo no Salmo 29, vou ler todo o Salmo, Salmo de número 29, veja o que diz este Salmo, vamos colocar em pé, para a leitura deste Salmo, Salmo de número 29, Salmo de número 29, do verso 1 ao verso 11. Salmo de número 29, diz a palavra do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor a glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz sobre as vozes do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, assim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Esta é a palavra do Senhor, que nos chama para adorá-lo, porque Ele é o Rei da Glória. Várias vezes esse texto te preocupa em mostrar, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor da Glória, Ele é o digno de louvor, Ele é digno porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, e por causa dEle mesmo, e é por isso que estamos aqui, para manifestar a alegria, o poder, a força da glória do Senhor. Então, vamos adorar ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome.
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Vamos orar. Pedir o presbítero Romeu levar a Deus de oração nesse momento. Querido Deus, obrigado, Deus, por mais um dia que estamos aqui, Senhor Deus. Como diz o louvor, nós coroamos a Ti, Senhor Deus. Este louvor é a Ti, Senhor Deus, que cantamos. Este culto é a Ti, Senhor Deus. Coloque isso em nossos corações, Pai, que nós possamos Te amar a cada vez mais, Te conhecer a cada vez mais, Senhor Deus. Saber o que o Senhor fez por nós, Senhor Deus, na cruz do Calvário. Obrigado, Deus. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por ser livres de falar da sua palavra, de ser livres, Senhor Deus, de Te adorar, Te amar e Te engrandecer, Pai. Que este culto, esta manhã, seja para a adoração do Seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Os irmãos podem sentar. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2, os dois primeiros versos. 1 João, capítulo 2, os dois primeiros versos. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Diz a palavra do Senhor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse texto traz um poder grandioso no cristianismo, do que é viver a fé cristã. Traz o poder da força de quem é Jesus. E esse texto diz que, no verso 1, que ele é advogado, mas no segundo verso diz que ele é a propiciação. E a propiciação, lá no Antigo Testamento, era a tampa da Arca da Aliança, e é como uma preparação, um caminho, e é a apropriação que nos leva ao perdão. É justamente a propiciação, é aquilo que nos dá a garantia do perdão, a certeza do perdão. E Jesus não somente nos chama, mas Ele dá a condição para viver em santidade, para viver para a glória do Senhor. Tanto que o texto já começa dizendo, olha, é para não pecar, mas Ele sabe das nossas limitações e nos dá a propiciação, a condição de chegar à presença dEle, de confessar os pecados, de nos colocarmos diante dEle. Então, este é o momento, a oportunidade que nós temos, que às vezes na correria do dia a dia a gente não para refletir nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas omissões, como diz Tiago, e não dizemos, Senhor, eu pequei, eu fiz o que era mal, e eu quero pedir perdão. Então, nesse instante, feche os teus olhos, se coloque diante do Senhor. Nesse momento que nós chamaríamos de o momento do propiciatório, momento da propiciação, momento da confissão, momento do perdão. É o momento de dizer, Senhor, sim, eu fiz o que era mal. Eu fiz o que era mal. Perdoa-me, Senhor. Fala com o Senhor agora. Olha para a tua caminhada, as tuas escolhas, para os teus medos que às vezes nos levam ao pecado, nos levam às escolhas equivocadas, mas que não justificam as escolhas equivocadas. Por isso é hora de dizer, Senhor, perdoa-me. Me coloca de volta no caminho do Senhor, caminho da tua vontade. Eu preciso do caminho do Senhor. Fale com o Pai agora.
sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
Senhor, ó Deus, que privilégio entrar na Tua presença, viver na Tua presença, saber que o Senhor olha para o mais profundo do nosso coração e o Senhor sonda aquilo que a gente não consegue nem falar. Estamos com o rosto, ó Deus, desvendado diante do Senhor, sem véu, sem separação. E ainda assim, ó Deus, o Senhor olhando para o mais profundo do nosso coração, o Senhor não nos trata conforme a nossa iniquidade, mas nos tem tratado conforme o Teu amor, conforme a Tua justiça, conforme a Tua misericórdia. E por isso eu quero Te louvar, ó Deus, mas ao mesmo tempo reconhecer que nós somos pecadores, somos limitados, ó Deus. Vivemos tantas vezes presos, ó Deus, em nosso eu, em nossas vontades, e não naquilo que é o Teu querer. Quantas e quantas vezes nos perdemos do caminho do Senhor, nos perdemos da vontade do Senhor, e deixamos de fazer aquilo que é o Teu querer. Oh Pai, em nome de Jesus, quero clamar agora, Deus, para que esse Teu Espírito, que revela as coisas, que mostra a verdade, venha trazer o perdão sobre a nossa vida, venha trazer o Teu perdão, Pai, derramando paz, derramando a satisfação do Teu Espírito. Fala, Pai, ao nosso coração, usa-nos na adoração, contempla, ó Deus, cada coração com Teu cuidado, ó Pai, com Tua presença, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Obrigado. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Que neste momento você possa se levantar e dizer o quão poderoso é o nosso Deus. E que você tenha essa certeza que hoje estamos aqui na força do Senhor. Porque Ele nos sustenta, porque Ele é o Senhor que faz todas as coisas em nossa vida. Vamos ficar em pé para entoar esse cântico. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais santo, nome mais puro, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais santo, nome mais puro, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de
esse cântico agora você declare que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua libertação. Meu refúgio e libertação é Jesus. Dele o socorro me virá. A razão do meu cantar é Jesus. Fonte de inspiração para louvar da minha vida. Ele é o Senhor, pois com seu sangue me comprou. Da minha vida, Ele é o Senhor, pois o pecado me resgatou. Meu refúgio e libertação é Jesus. Dele o socorro me virá. A razão do meu cantar é Jesus. Fonte de inspiração para louvar da minha vida. Ele é o Senhor, pois o seu sangue me comprou. Da minha vida, Ele é o Senhor, pois o pecado me resgatou. Da minha vida, Ele é o Senhor, pois o seu sangue me comprou. Da minha vida, Ele é o Senhor, pois do pecado me resgatou. Meu refúgio e libertação é Jesus. Neste momento, você vai adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas. Você fique à vontade para efetuar esse ato. As informações estão na tela. E que o Senhor abençoe a sua casa, o seu trabalho, para que a nossa fidelidade seja fiel ao Senhor. Fidelidade fiel. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai.
norte vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroar. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrar, ao Rei divino honrar, a quem quebrou os vitriões com glória, 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 com glória coroar. Senhor, muito obrigada, Pai, por esses momentos que tivemos de louvor. Abençoa, Senhor, esta igreja. Senhor, abençoa o conselho com esses dízimos e ofertas. Dá sabedoria a eles, Senhor. Supre as nossas necessidades, ó Pai, para que possamos continuar sendo fiéis a Ti, honrando o Teu nome, Senhor, neste lugar, ó Pai. Abençoa agora, Senhor, esse momento da mensagem, que o Senhor fale ao coração das pessoas aqui e também ao coração do pregador, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Chamar as crianças aqui à frente. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, como igreja, como povo do Senhor, família do Senhor, clamando a Deus, fala ao nosso coração. Venha, ó Deus, nos dar a direção, o mover, o Teu poder. Fala ao nosso coração, fala, Pai. Inspira-nos com o Teu Espírito, ó Deus. Ilumina-nos, ó Deus, com o Teu Espírito, para ouvirmos e entendermos a Tua voz, Senhor. Abençoa essas crianças, ó Deus, para que elas recebam a Tua palavra, que sejam também iluminadas, ó Deus, pelo Teu Espírito, a fim de receberem aquilo que vem do Senhor, aquilo que é porção do céu, porção do Teu coração, para estas vidas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Antes de abrir a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor, quero apresentar duas irmãs que estão nos visitando, a dona Eurides e a Gabriele. Pedir que elas fiquem em pé, por favor, para a igreja conhecer. Eu já perguntei, né, como alguns aqui, elas estavam passando pela frente e entraram. Então, é bênção para nós, é Deus que manda, então são muito bem-vindas, viu? Em nome do Senhor Jesus, que Deus dê graça e força. Estamos aqui à disposição para servi-las em nome do Senhor Jesus. Pedir para a Manuela dar um abraço nelas aí, recebê-las em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, no 3º capítulo, apenas um verso, o verso 18. Depois vou pedir que você fique aí com a tua Bíblia atento à tua Bíblia, melhor dizendo. A Bíblia já está atenta, né? O Romeu está ali com a cara dele. Né? A Bíblia já está atenta. Então, fique você atento à Bíblia. Nós vamos passear por vários textos hoje, por vários textos. Eu diria que talvez seja uma mensagem até de cunho doutrinário, né? De um pensamento doutrinário, mas fique aí com a palavra, com a Bíblia aberta. 2 Coríntios, capítulo 3º, o verso 18, diz a palavra do Senhor: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho
a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu vou ler novamente. Bem, eu vou ler novamente. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Palavra de Deus, palavra bendita do Senhor para a nossa vida. Meus irmãos, eu não gosto, eu gosto, não sei se eu gosto ou não gosto, eu sei que acontece. Às vezes eu não gosto de ficar falando isso para a igreja não achar assim, piegas, isso, aleluiado demais, como alguns gostam de falar, não sei o quê. Mas como Deus fala, como Deus faz. Demorei muito para fazer essa meditação, para trazer essa palavra. Demorei muito para preparar. Para chegar a esta palavra, eu passei por pelo menos 4 esboços de sermões que eu preparei. E aí eu peguei esse texto e acabei usando esse texto para resgatar algo que eu venho falando há alguns domingos e que tem a ver com o que o presbítero Marcelo pregou no domingo passado também, já vou contextualizar. Mas eu quero que você entenda assim o quanto o Espírito Santo nos direciona. Só Deus sabe como eu estou aqui para trazer essa palavra e como foi preparar esta palavra. Então, eu penso que Deus cuida do pregador e cuida de você que está ouvindo. Deus tem a palavra para o teu coração. Deus tem essa palavra. Deus sabe por que você veio aqui. Deus sabe por que estamos sem internet e não está sendo transmitido. Porque Deus queria falar com você. Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra para você e Deus te trouxe aqui. É Deus que dirige todas as coisas. E aí as músicas foram escolhidas e entrou uma música aqui que de fato eu me confundi. Eu achei que era outra música, né? Essa música que fala sobre Deus estar presente, eu realmente achei que era um outro hino. E quando a Lília me falou, não, nós vamos cantar esse, na minha cabeça, até o momento que cantamos, eu estava pensando num outro hino. E aí então vem esse hino, esse cântico que fala sobre a presença de Deus, mas sobre o véu que foi rasgado, que fala sobre estar, viver, entrar na presença de Deus. E o texto que nós escolhemos para meditar, que o Espírito Santo nos levou a meditar, fala exatamente sobre isso. É um texto que fala sobre liberdade e sobre a manifestação da glória de Deus. Vocês perceberem, durante o louvor também falamos sobre a glória de Deus. Saudai o nome de Deus, o nome de Jesus, com glória. Então é importante pensar na glória. E é importante pensar na glória porque eu falei há alguns domingos e tenho falado sobre o fato de que nós somos chamados para a glória do Senhor. E a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, o que nos traz paz, o que nos traz alegria, o que nos traz satisfação é viver para a glória de Deus. Às vezes nós até confundimos. Não, o prioritário da igreja é pregar o evangelho. Não. O prioritário é viver em comunhão. Não. Isso tudo vem junto com a glória do Senhor, em viver para a glória do Senhor. A prioridade da igreja, do cristão, é viver para a glória do Senhor. E aí, então, você prega o evangelho, você vive a missão, você vive o testemunho, você vive a palavra de Deus, você vive em família, tudo a partir da glória do Senhor. Por isso é extremamente importante pensar um pouco e de vez em quando na nossa vida parar e pensar sobre a glória de Deus. Por isso que eu falei que essa mensagem tem um cunho, um sentido, um pensamento doutrinário. Porque a glória de Deus nos faz entender a obra missionária, nos faz entender o louvor, a liturgia, nos faz entender a nossa vida, dá sentido à nossa vida em tudo que nós fazemos. Por isso eu falei sobre Isaías, o 6º capítulo, quando Isaías vê a glória de Deus. Isaías não tinha condição de ver a glória de Deus, mas Deus se manifesta, Deus mostra a sua glória e nos dá a condição. Tanto que Isaías, diante da glória do Senhor, disse, agora eu estou perdido, porque eu sou miserável.
Mas aí então vem o perdão do Senhor e transforma para que ele pudesse ver e estar na presença do Senhor. Nós vimos na outra semana sobre... Só um instante, irmãos. Me casguei aqui. Nós vimos na semana passada sobre o cego Bartimeu. E o cego Bartimeu não tinha condição de ver, mas ele tomou algumas atitudes que ele pôde ver o Cristo. O Senhor o tocou, o Senhor olhou para ele e o trouxe à visão. E ele pôde então ver a glória de Deus, não somente falar, mas ele presenciou, ele teve visão da glória do Senhor. E semana passada fomos desafiados a viver como ovelha. Pastor, mas não foi isso que o presbítero Marcelo pregou? É verdade, ele pregou sobre Deus. Ele pregou sobre o Senhor como o bom pastor que nos leva à água de refrigério, o bom pastor que ele estando presente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E a pregação do domingo passado trouxe uma comoção na igreja, um pensamento na igreja, várias pessoas comentando porque realmente tocou o nosso coração. Mas durante a semana eu fiquei pensando, Deus, Jesus, o Senhor, ele é o bom pastor, ele se apresenta como o bom pastor e nada muda o fato de que ele é o bom pastor. E nada me faltará. Não me falta nada. E ele não me faltará como bom pastor. Mas eu fiquei pensando do outro lado. E eu fiquei pensando, ele é o pastor, ele é o bom pastor. Eu sou a boa ovelha. Eu sou ovelha do aprisco do Senhor. Eu sou ovelha que é obediente ao Senhor. Eu sou ovelha, porque é gostoso falar, ele é o meu pastor, então ele cuida, ele me leva para a água de refrigério, ele guarda a minha vida, ele me protege, mas e o meu papel como ovelha do Senhor? O meu lado de ser e viver como ovelha do Senhor. Mas é desafiador, é difícil viver como ovelhas do bom pastor. Ovelhas que agradam e que obedecem o bom pastor. É desafiador. Um teólogo chamado Jonas Madureira, ele escreveu algo interessante, que ele disse assim, a gente precisa parar de romantizar o viver à vontade do Senhor, porque é difícil viver à vontade do Senhor. É desafiador. Dói na alma, dói no corpo, dói nas emoções. É desafiador viver para a glória de Deus. Viver na glória de Deus. O nosso eu luta constantemente contra a vontade de Deus. O nosso eu, mesmo somos convertidos, estamos em Cristo, somos ovelhas do bom pastor, mas o nosso eu está aqui. Até que ele volte, o nosso eu continua falando e falando alto. E nós lutamos com as nossas crises, com os nossos medos, com as nossas tentações, lutamos contra os nossos vícios todos os dias. Todos os dias. Então o desafio é, o Senhor revelou. Eu sei o caminho para viver a glória do Senhor que aprendemos com o cego Bartimeu. Eu tenho a certeza de que ele é o bom pastor e ele cuida. Mas como eu estou vivendo como ovelha do Senhor? Esse é o desafio. Esse é o desafio. E pensando nisso, eu quero trazer para nós duas coisas. Uma hoje e uma semana que vem. E a primeira coisa que eu quero falar para nós é qual o efeito da glória do Senhor na nossa vida. Porque se nós falamos, Deus manifestou a glória. Bartimeu nos ensina a olhar para a glória. Somos lembrados de que somos ovelhas do Senhor. E tudo isso, qual o efeito disso na nossa vida? O que é que isso representa na nossa vida? Já que nós estamos falando da glória de Deus, para a glória de Deus, da manifestação da glória de Deus, cantamos a glória de Deus, convidamos para a glória de Deus. Mas o que é que a glória de Deus faz em mim para que eu possa viver como ovelha do Senhor? É exatamente essa a nossa conversa hoje. O que é que a glória de Deus nos capacita para vivermos como ovelhas do bom pastor? Porque é gostoso ouvir que ele é o bom pastor, mas nós nos desviamos da glória do bom pastor. Mas o que é que ele faz? O que é que ele nos ajuda a viver como ovelhas do bom pastor? E a primeira coisa que nós aprendemos neste versículo é que ele diz assim de uma maneira
Isso aqui é tão poético, é tão bonito, meus irmãos, quando nós compreendemos o que esse texto está falando. E ele diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Todos nós, com o rosto desvendado. Quando nós olhamos para o contexto do que ele está falando aqui, ele está falando sobre a questão de Moisés e a questão do tabernáculo. E Moisés precisava usar o véu porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Tamanha era a glória de Moisés, a glória de Deus na vida de Moisés. Também ele faz uma lembrança da antiga aliança, onde existia o tabernáculo. E lá no tabernáculo existia o santo lugar e o santíssimo lugar. E o santíssimo lugar era o lugar da presença de Deus, da presença do Senhor. E o sacerdote, para entrar naquele lugar, precisava de um grande ritual e de uma preparação muito grande, e ainda assim tinha que entrar com os sinos pendurados à cintura, com uma corda que saía do tabernáculo, porque se ele estivesse em pecado, quando ele entrasse lá no Santo do Santo, onde estava a Arca da Aliança, ele era consumido pela presença de Deus. E aí as pessoas ficavam ouvindo, ó, o sacerdote está andando, o sacerdote está andando. Mas se parasse por muito tempo, pode puxar a cordinha, porque o sacerdote morreu. Era um lugar de santidade, é o lugar de santidade. E a glória do Senhor nos chama a viver neste lugar de santidade. Só que nós não temos condições. Nós somos totalmente indignos de viver na glória do Senhor, para a glória do Senhor, manifestando a glória do Senhor. Mas veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no 4º capítulo, o 6º verso. Diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Deus. Nós não temos condições, mas ele fez isso. E como que ele fez isso? Quando Jesus morreu, a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Isso tem um poder na eternidade muito grande. Um poder na nossa vida muito grande. Aquele véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar foi rasgado. Isso é libertador. O véu foi rasgado e nós fomos chamados para a santidade de Deus. Nós fomos chamados para a glória de Deus. Então, é libertador saber que em Cristo Jesus nós temos a liberdade de entrar na presença do Senhor. E eu não preciso mais de um sacerdote para me levar a Deus. Por isso que nós não temos imagens. Por isso que você não precisa do pastor para chegar à presença do Senhor. Onde você estiver, você está na presença do Senhor. Às vezes nós oramos de maneira errada: Senhor, agora na tua presença. Mas nós vivemos na presença do Senhor. E por quê? Porque Ele fez isso. Porque Ele nos deu condições, porque Ele nos dá a condição, e isso é libertador para a nossa vida, saber que eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, mas o apóstolo Paulo diz que das trevas Ele resplandecerá luz, Ele vai nos dar a condição de estar com o Senhor, de viver com o Senhor, não só de entrar em alguns momentos na presença do Senhor, mas de viver na presença do Senhor. E isto é libertador. Por isso, quando nós falamos deste véu, nós percebemos que a glória de Deus a glória de Deus quebra todo mal, dissipa todo mal e nos traz para perto. E ainda que indignos, ainda que pecadores, o Senhor nos traz para perto. O véu foi rasgado de alto a baixo. Você tem livre e total acesso a Deus. É mais fácil para alguns lugares dizer assim: olha, você precisa do profeta, do sacerdote, do pastor, porque ele é o anjo da igreja e sem ele você não é. Isso é mentira. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo e todos nós temos o mesmo livre acesso à glória de Deus. Ele manifesta essa glória e ele nos dá a condição para viver nessa glória com Ele. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, isso é maravilhoso, é que nós fomos chamados para viver transformados.
Ah, entramos na glória. Ele deu condição, ele fez tudo, então, tudo feito, tudo resolvido. Não. Eu preciso viver o que lá no grego eles gostam de falar que é a metanoia, que é a transformação, a vida transformada. A glória de Deus transforma a nossa caminhada, transforma o nosso eu. Aí sim eu posso viver como ovelha do bom pastor. Aí sim a compreensão da mensagem, da palavra do bom pastor, traz o significado e a força que de fato essa mensagem tem, de que ele é o bom pastor. Ele me faz uma boa ovelha. Ele me dá essa condição. Nós somos transformados interiormente. O efeito da glória da nossa vida altera tudo em nós. O efeito da glória em nós altera o nosso modo de pensar. Eu era, já não sou mais. Eu sou transformado. Romanos 12, o apóstolo Paulo é muito claro quanto a isso. Transformando a nossa mente para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E nós só vivemos isso porque a glória foi manifestada, o véu foi rasgado, eu estou na presença do Senhor. E aí então, eu tenho condições de viver na presença do Senhor. Como é bom saber que a nossa mente, os nossos desejos são transformados dia a dia. É tão gostoso ouvir o testemunho dos irmãos quando começam a falar assim, olha, eu gostava disso, eu vivia isso, eu tinha isso, mas já não tenho mais prazer no pecado. Mesmo quando eu erro, mesmo quando eu peco, e ainda, às vezes, preso no vício, no mal, reconhecendo a minha maldade, mas já não mais com prazer no pecado, porque eu vivo para o Senhor. Eu vivo para a vontade do Senhor. Por isso ele diz aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios, e todos nós com o rosto desvendado, o véu foi rasgado, contemplamos a glória do Senhor como espelho, nós somos transformados. Isso é ser ovelha do Senhor. Isso é ter Deus como bom pastor. Isso é viver debaixo da orientação do bom pastor. É ser ovelha transformada pelo Senhor. E em transformação. E todos os dias em constante transformação. E todos os dias em constante mudança de vida. Isso é falar da glória de Deus. Isso é viver a glória de Deus. Mas em terceiro lugar, olhando aqui ainda para 2 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer que nós somos transformados de glória. Não, é de glória com glória, de glória em glória. E isso está dizendo de uma vida de continuidade, de refletir a glória do Senhor. Nós passamos a refletir as coisas do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, não mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é manifestar a glória do Senhor. E quando eu vou pregar o Evangelho, eu prego, porque já não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E quando eu vou viver em família, como marido, como esposa, como filho, eu vivo testemunhando a glória do Senhor, porque Ele vive em mim. Então eu passo a refletir a glória do Senhor, porque Ele nos dá condição para isso. Ele nos dá condição para viver em novidade de vida, para viver no propósito da glória dEle e para a glória dEle. Isso é ser ovelha. É bom saber que Ele é o bom pastor, mas precisamos assumir o compromisso de ser a boa ovelha para a glória do Senhor e de testemunhar a glória do Senhor. E nós passamos a refletir a glória do Senhor e refletir a imagem do Senhor. É hora da gente parar e pensar mesmo. Quando as pessoas olham para mim, as pessoas estão vendo Cristo Jesus? As pessoas conseguem ouvir Cristo Jesus? As pessoas conseguem se chegar à glória do Senhor a partir do que eu falo, como eu me posiciono, como eu tenho vivido, como eu trato os meus problemas, como eu adoro ao Senhor. As pessoas são levadas a essa adoração. Estou refletindo a glória do Senhor. Como é importante.
E eu já falei isso para vocês e eu vou continuar falando. Que o melhor método de evangelização é exatamente esse. Pode falar do que for de estratégia, e é importante ter estratégias de evangelismo. É importante? Não, é essencial, é necessário. Mas a principal estratégia de evangelismo é quando você resplandece a glória de Deus, quando você testemunha a glória de Deus, quando você fala da glória de Deus, quando você exala naturalmente, já faz parte de você. Porque você é ovelha do bom pastor. Você passa a falar de maneira que esse sujeito fala diferente, ele age diferente. O que é que ele tem? E aí então a glória de Deus é manifestada como que com um espelho, a glória do Senhor. O apóstolo Paulo também diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, façam o que eu faço, porque eu faço o que Cristo fez. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: olha, se você não está conseguindo viver a vida cristã, se você não está conseguindo manifestar a glória do Senhor, vem comigo, faz o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo tanto o que Cristo faz, que vem comigo que eu vou te ensinar a fazer o que Cristo fez. Eu vou te ensinar a manifestar a glória de Deus. Por isso, precisamos compreender que o principal da nossa vida, a prioridade, é a glória do Senhor. E todas as outras coisas serão influenciadas com a maneira como glorificamos, decidimos glorificar ao Senhor. Você tem livre acesso ao Pai, livre acesso a Deus. Você não precisa de sacerdotes, você não precisa de intermediários, você não precisa de intercessores. Olha que privilégio que nós temos. E eu não tenho condição de entender isso, mas aí o Senhor me dá o Espírito, para que então eu possa manifestar a glória dEle. E Ele me dá do Espírito. Isso é viver a glória do Senhor. Então, como eu citei, o Jonas Madureira realmente é difícil, não vamos banalizar e vamos entender que é difícil mesmo viver a vontade do Senhor. Você sabe, você sai daqui, você chega segunda-feira, basta pegar o carro ali na esquina, já é difícil glorificar a vontade do Senhor. Mas Ele dá condição, e Ele tem te dado condições para viver a vontade dEle. Então, é importante a gente entender isso. E o quarto entendimento deste versículo é o entendimento de que viver a glória do Senhor é progressivo, não é algo que vem completo, mas é progressivo. Vai se completar na glória com o Senhor, quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, teremos isso completo na nossa vida, mas até lá, vivemos em constante transformação. Transformados dia após dia. Por isso que todo domingo a gente coloca o momento da confissão. Que a gente pode falar que é o momento da propiciação, o momento da sinceridade, do acesso. Eu já tenho acesso ao Pai, eu já sei que Ele demonstra a glória dEle em mim, Ele me dá condição de viver a glória dEle, Ele rasgou o véu e me chama para perto, me dá a condição de estar perto dEle. Eu já sei disso, então eu vivo de maneira progressiva a glória do Senhor. Não é uma transformação instantânea, não é uma transformação que acontece e de repente eu sou completamente novo, mas é todos os dias. E aí eu digo, principalmente para nós que somos mais antigos na igreja, mais antigos no Evangelho, a gente se acostuma com o Evangelho, a gente se acostuma com a facilidade do louvor, porque eu não preciso preparar. Eu chego aqui e eles nos conduzem na adoração. Então, se você fechar o olho, você vai até no que alguns chamam de efeito manada, e vai junto com o povo. Às vezes nem sabe o que está fazendo. Mas precisamos assumir a nossa responsabilidade de vida transformada de glória em glória, até que Ele volte. Quantas vezes nós terceirizamos o nosso crescimento espiritual? A responsabilidade é da igreja. A responsabilidade é da professora da escola dominical dar o ensino para o meu filho. A responsabilidade é do líder de família, é do presbítero, é do pastor. Nós temos essa responsabilidade e isso a gente responde para Deus. Não é para nenhum crítico, não, é diretamente para Deus.
Mas e a sua responsabilidade? Você tem livre acesso. Ser reformado, protestante reformado, é ter essa consciência da nossa responsabilidade. Porque eu não preciso do outro para entrar na presença do Senhor. Eu preciso do outro como comunhão, como ordem de Deus, fazendo parte da comunhão do corpo de Cristo. Eu preciso. Mas para o meu crescimento, tem a ver com a minha vida diária com Deus. E é muito triste se você acha que você vai crescer espiritualmente somente ouvindo uma pregação de domingo, ouvindo a escola dominical. Pronto, já abasteci. Não, é diário. Tem que ser diário. É disso que ele está falando, de glória em glória. É uma transformação que é constante. Isso é viver a glória do Senhor. E tudo bem, fique tranquilo, porque o Senhor nos dá a condição. Lembre-se, o começo está. Ele rasgou o véu de alto a baixo. Então entre na presença do Senhor. Você não precisa de sacerdotes, de intermediários. Aproveite essa liberdade. Isso é libertador. Isso é libertador. Onde você estiver, você está na presença do Senhor. Você não entra em momentos na presença do Senhor, mas Ele te chama para perto. Ele te chama para perto. O véu foi rasgado. Em quinto lugar, nós aprendemos aqui o poder da submissão ao mover do Espírito Santo. Como pelo Senhor, o Espírito de Deus. Em alguns lugares você vai ouvir que você precisa de uma forma de batismo, você precisa falar em línguas, você precisa ter essa prática, aquilo, isso, outro, para poder ter o Espírito Santo. Talvez até escola de como viver o Espírito Santo, de como receber um batismo diferente. Mas em Cristo Jesus, o véu foi rasgado, fomos iluminados, recebemos a glória do Senhor e junto com tudo isso recebemos a submissão ao Espírito Santo de Deus. É por isso que nós oramos pelas crianças, por nós oramos, venha nos iluminar com seu Espírito, porque o que nos dá a graça de compreender a palavra não é a retórica do pregador, não é a dinâmica do pregador, não é a grande profundidade do pregador, mas Deus fala, e fala apesar de nós pregadores, né? O Romeu, que é pregador também, o Marcelo, que é pregador, apesar de nós, Deus fala, porque Ele ilumina os corações para receberem a palavra de Deus, mesmo porque, se eu abro a Bíblia, leio a Bíblia, já é a palavra de Deus. Nós, pregadores, somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, porque é Ele quem ilumina. Isso é viver a glória do Senhor. Isso é compreender a glória do Senhor. Ou seja, é desafiador viver a vida cristã, é desafiador. Mas Ele mesmo nos dá do Espírito para compreender o caminho que nós precisamos seguir. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te chamar mesmo a essa vida de glória para o Senhor, porque Ele ilumina, e quando você não sabe o que fazer, peça a Deus. Quando você não está entendendo uma palavra, peça a Deus. Quando você entende a palavra, mas é difícil de viver, viva pela fé no Filho de Deus. Isso é a glória do Senhor. Tudo isso é a glória do Senhor. Tudo isso faz parte da glória do Senhor. É viver a glória do Senhor. Viver no mover da glória do Senhor. Sexta ideia que nós tiramos deste texto é que ele gera em nós uma adoração viva e perfeita. Nós precisamos, é muito importante, os instrumentos, a condução, a musicalidade, tudo isso é importante, mas o que nos leva à verdadeira adoração, que não é só música, mas é uma vida para o Senhor, é a glória de Deus em nós, todos os dias, em todas as nossas falas, em todas as nossas atitudes, em toda a nossa caminhada, é a glória de Deus. Isso gera a verdadeira adoração. Como o Salmo 29, que nós lemos lá no começo do culto, que o Senhor troveja, o Senhor quebra os cedros, o Senhor transforma, e tudo aquilo que não está para a glória do Senhor, Ele transforma para a glória dEle. Então você é transformado não para ser feliz. Às vezes a gente confunde isso. Somos confundidos pelo mundo com isso. Não, o Senhor me chamou para ser feliz, o Senhor quer que eu seja feliz, Ele quer que você viva a glória dEle. E esta glória vai trazer
a alegria do céu ao seu coração. Então, o que nós precisamos? Como que nós vamos adorar? É vivendo a glória de Deus. Mas eu já sei que eu posso viver a glória de Deus porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Ele me dá a condição e Ele me chama para perto. Mas em último lugar, em sétimo e último lugar, a última ideia que a gente levanta desse texto, que eu quero ler para nós aqui, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Abre aí a tua Bíblia. Eu quero pedir que você deixe esse texto de alguma maneira exposto aos seus olhos durante esta semana. Deixe esse texto exposto ao seu coração durante esta semana. Ou grifa, anota, põe no celular, escreve, põe na porta da geladeira, põe em algum lugar. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Veja que a glória não é no momento do culto, mas a glória é um propósito de vida, é um estado do ser. Eu sou para a glória do Senhor, eu vivo para a glória do Senhor, eu penso para a glória do Senhor, eu existo para a glória do Senhor, eu falo para a glória do Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui é que tudo, até nas questões mais corriqueiras, é para a glória do Senhor, é para a manifestação da glória do Senhor. Então, eu pego o ônibus, eu vou tomar um café, eu vou fazer uma visita. A minha vida já foi transformada. Minha vida já foi tocada para a glória do Senhor. Eu já vivo do outro lado do véu, já não há mais essa separação. Eu já não preciso mais de um sacerdote, eu já não preciso mais de um ritual. Tudo isso foi liberto. Já fui liberto de tudo isso. Então, eu tenho uma vida com propósito. E o propósito é a glória do Senhor. Sabe o que eu preciso? Sabe o que essa igreja precisa? Sabe o que você precisa, o que nós precisamos como igreja? Viver para a glória do Senhor. Reencontrar a chama da glória do Senhor. Isso é transformador. É isso que mexe com a nossa vida. É isso que transforma a nossa vida. É isso que modifica a nossa caminhada. Então, vamos buscar a glória do Senhor. Entenda, o véu foi tirado. O véu foi tirado. O Senhor, Ele é o bom pastor. Ele é. Nós vimos semana passada, é fato, Ele é o bom pastor. Nada muda o que Ele é. Mas nós somos a boa ovelha que glorifica o nome do Senhor. Nós somos a boa ovelha que vive, que transparece, que manifesta, que testemunha a glória do Senhor, a glória de Deus. É hora da gente parar e pensar. Quem eu sou no reino do Senhor? Como eu tenho vivido no reino do Senhor? Como eu tenho testemunhado no reino do Senhor? Como eu tenho trabalhado a questão da glória do Senhor que já está em mim? Já está em mim. Isso traz propósito para a sua vida. Às vezes a gente fica desesperado, tentando encontrar razões para a vida, razões para entender a vida. Estou lendo um livro muito desafiador. Um livro muito desafiador que fala sobre sofrimento. E ele fala da diferença da dor e do sofrimento. E ele fala que tem gente que sofre por causa do sofrimento, por causa da possibilidade de ter o sofrimento. Mas ele fala assim, vida e morte não tem diferença nenhuma para o cristão, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Então, a morte já não assusta mais. A morte já não assusta mais. Ontem faleceu o reverendo Gerson Correia de Lacerda. Os antigos da IPI sabem quem é o reverendo Gerson Correia de Lacerda, quem foi, e o testemunho deste homem na vida da igreja. E várias pessoas estão postando algo sobre ele e testemunhando algo sobre ele. E uma das pessoas que postou lá, e eu vi sobre o reverendo Gerson, falou assim, olha,
é um misto de alegria e tristeza. Alegria porque nós temos a certeza que Ele está nos braços do Pai. A tristeza de perder um herói da fé, um herói do nosso tempo. E assim deve ser a nossa vida. Tudo que nós vivemos é para a glória do Senhor. Até mesmo as perseguições, que é dor na nossa vida, mas o sofrimento só vai de fato acontecer se você não viver a glória do Senhor. Não viver a glória do Senhor. A dor é concreta, a dor é real. Eu perdi alguém, eu sofri uma injustiça, eu estou com uma enfermidade, estou com um problema financeiro, eu tenho uma controvérsia, eu tenho um problema. A dor é real, o sofrimento é abstrato. É a maneira que você coloca o seu coração nessa questão, no concreto. O sofrimento é abstrato. É por isso que, às vezes, na mesma situação, alguns sofrem demais e outros sofrem menos, e outros quase nem sentem. Por quê? Porque vive para a glória do Senhor. E aí, então, toda a dor está colocada nas mãos do Senhor. Ele conduz, Ele cuida, Ele trata. Sabe o que eu preciso? Sabe o que é que você precisa? O que nós precisamos é viver mais a glória do Senhor. Entender o contexto da glória do Senhor. Isso traz propósito para a vida. Isso traz propósito para a vida. Ah, mas o que eu faço? Receba. Receba do Senhor. Ele manifesta a glória. Ele rasgou o véu. Ele te dá a condição. Ele te chama para perto. Viva a glória do Senhor. Vamos orar agora? Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor. Mesmo sentados, pode sentar. Mesmo sentados. Mas vamos orar. Vamos falar com o Pai. Às vezes a gente olha para o tamanho da dor. A gente olha para o que a dor está provocando de sofrimento. Mas hoje o Senhor nos chama a olhar para a glória dEle. Hoje o Senhor nos chama a viver a glória dEle. E quando nós olhamos para a glória do Senhor, nós percebemos que tudo mais se perde. Que todas as outras coisas estão debaixo da glória do Senhor. Debaixo da glória do Senhor. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor.
já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Senhor, Senhor nosso, nós compreendemos, ó Deus, que o Senhor nos chamou para a glória do Senhor. Nossa vida, a razão da nossa vida é a glória do Senhor. Por isso, ó Deus, perdoa-nos quando vivemos, ó Deus, olhando para o nosso próprio eu, entregues ao pecado, entregues às paixões da vida, entregues aos próprios medos. Vivemos, ó Deus, entregues às trevas muitas vezes e não vivemos a glória do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando perdemos o foco, e o foco é a glória do Senhor. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos trata conforme a nossa iniquidade, mas nos trata conforme a tua glória. E é crendo nisso que eu clamo, ó Deus, renova-nos. Renova-nos, como diz a tua palavra, de glória em glória, de glória em glória. Que a nossa vida seja, ó Deus, vivendo na consciência de que estamos na tua presença. Vivemos debaixo da orientação do bom pastor. Vivemos debaixo deste mover poderoso que é o mover do teu Espírito. Pai, que maravilhoso esse livre acesso que temos ao Senhor, de falar diretamente com o Senhor, sem intermediários, ó Deus, sem intercessores, mas o Senhor nos chama para perto. Perdoa-nos quando deixamos de viver isso, deixamos de viver a tua palavra, deixamos de viver na alegria do Senhor,
deixamos de viver na satisfação da glória do Senhor. Perdemos o propósito da vida, não por causa das conquistas neste mundo, mas porque perdemos o propósito de glorificar ao Senhor em todas as nossas coisas, em todas as nossas lutas, em todas as nossas vitórias. Perdoa-nos, Senhor. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, ensina-nos, ajuda-nos a viver a glória do Senhor, na glória do Senhor, testemunhando a glória do Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que Deus nos guarde, nos abençoe. Que o Senhor te leve assim de glória em glória, para a glória dEle. Que a tua vida tenha este propósito. E que tua vida seja para a glória do Senhor. Isso traz propósito para a vida. Quer reencontrar a alegria? Quer reencontrar sentido? Viva para a glória do Senhor. Isso traz sentido para a vida. Isso traz clareza para a vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar agora orando. Acabei de ver aqui a mensagem de que faleceu, para quem não sabe, esse primo do Eduardo que faleceu. Nós recebemos o recado aqui. Os irmãos da célula sabem desse assunto, porque nós temos orado já tem um tempo, nós temos orado por esta situação. E vamos pedir a Deus agora que dê paz, conforto ao coração do primo do Eduardo. Lembram, pessoal da célula? Se lembram? A gente tem orado por este primo do Eduardo aqui, ok? Nós vamos orar para que Deus abençoe a família. Vamos colocar em pé. Lembrando, irmãos, que terça-feira nós não temos a célula na minha casa. Vai ser aqui na igreja. Como é a última terça-feira do mês, então é aqui na igreja. O encontro dos homens e encontro das mulheres. As mulheres têm o seu encontro aqui, seu estudo, sua palavra, e os homens comigo têm estudo da palavra de Deus. Então, terça-feira, aqui na igreja, às 8h30, temos o encontro dos homens e encontro das mulheres aqui na igreja, ok? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Lembrando que nós temos um cafezinho que já está preparado lá. Tem um bolo de coco lá que está tão bom, gente. Está tão bom, mas só tem um pouquinho assim, ó. É para os primeiros que chegarem lá. Entendeu? Quem não foi na reunião de oração ontem perdeu, né, Marileide? Nós comemos bastante desse bolo. Aí tem um pouquinho desse bolo lá, tá bom? Mas tá muito bom. Deus abençoe. E depois a nossa escola dominical aqui, para ouvirmos um pouco mais da palavra de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, despede-nos na Tua paz, na alegria e no mover do Senhor. Traz, ó Deus, a cada coração a manifestação da glória do Senhor, do Teu querer e do Teu poder. Neste momento, ó Deus, oramos pela família do Eduardo, ó Deus, que passa por este momento de luto. É um momento de dor, de incompreensão, mas é um momento também da glória do Senhor. Coloca ali naquela situação pessoas que falem do Teu amor e testemunhem a graça do Senhor, para que o cuidado do Senhor aconteça apesar do luto e no meio do luto, em nome do Senhor Jesus. E leva-nos agora, guardados, protegidos pelo Senhor, debaixo de Tua poderosa mão, vivendo para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo ressurreto, o amor de Deus, o Pai bondoso, e a comunhão preciosa, a comunhão que vem do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não há circunstâncias, não, não, não. Olha seu amor, seu amor. Não me alegre estou, não olho circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me está. Alegre estou, este gozo que eu sinto em minha alma
tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, não me guie por estar. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, não me guie por estar. Alegre estou. E ainda que os campos não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não.